com o professor Wallace Chamon. O professor Wallace, acho que dispensa apresentações, mas, enfim, formado aí em Ribeirão e depois fez sua trajetória acadêmica aqui na Escola Paulista, mestrado, doutorado em docência e também no Hopkins, onde fez aí uma parte do seu doutorado, e professor dessa instituição, bem como da Universidade de Chicago também. Então, professor, novamente eu agradeço a sua participação e, por favor, fique à vontade com a aula Controle Clínico da Miopia. Muito obrigado, Taguchi. É um prazer estar falando aqui. Nós vamos tentar falar um pouco mais rápido e completar isso em 27 minutos. A minha ideia aqui é fazer o que os fellows fazem. A minha ideia aqui foi fazer um take-home message. Eu já tenho que começar com um disclosure, falando que eu não fiz a atualização nos últimos 3 ou 4 meses da literatura disponível, então pode ser que haja alguma informação nova relevante, mas o levantamento da literatura foi feito bastante profundamente até 3 ou 4 meses atrás. Então, basicamente, assim, esse é o nosso dia a dia, né? Nós queremos tirar esses óculos, esse é o que a gente faz, nós não queremos pacientes com miopia alta, nós não queremos paciente até usando óculos, esse é o nosso objetivo. Eu tenho alguns potenciais conflitos de interesse, nenhum desses conflitos que eu coloco aqui interferirão nessa apresentação, porque não fazem parte dessa apresentação, mas eu tenho um outro conflito que com certeza interfere, né? Ou seja, eu sou cirurgião refrativo. Para mim, talvez o controle da miopia vá pôr em risco a nossa especialidade aqui, que é uma brincadeira, obviamente, não é esse o nosso objetivo. Então vamos lá. Eu queria começar falando rapidamente da epidemiologia da miopia, porque também há muita confusão em relação à epidemiologia da miopia, né? A gente tem que entender que existe um interesse muito grande em criar um caos ou criar uma coisa e que aumente a venda de óculos, por exemplo. Esse é um mercado muito grande, é um mercado muito forte, então nós temos que tomar cuidado, mas realmente a epidemiologia da miopia mostra que é um problema sério, é um problema médico, é um problema que nós temos que agir, tá? Como que a miopia acontece no mundo, né? 25% das pessoas acima de 40 anos são míopes, basicamente. Mas se eu vou para a Ásia, isso chega acima de 70%, 80% das pessoas vão ser míopes. E a estimativa era que em 2020 nós tínhamos cerca de 2,5 bilhões de míopes. É muita coisa, tá? É bastante coisa. Mas quando a gente olha nesse mapa dividido com dados, onde tem dados confiáveis, na verdade, nós vamos perceber que existe uma certa diferença, né? Eu tenho aqui nesse mapa mundi alguns gráficos mostrando a parte na Índia urbana, a parte na Índia rural, por exemplo. A China urbana e a China semi-rural. Eu tenho aqui a região rural do Nepal. Eu tenho a Malásia suburbana. O vermelho é míope, tá bom? Então, se vocês olharem esses gráficos, você fala assim, puxa vida, a miopia parece ser um problema, primeiro, do canto direito do mapa, e segundo, onde nós temos a região urbana, tá? Porque na rural, olha aqui, Nepal rural, Índia rural, semi-urbana na África do Sul, não parece ser uma coisa tão importante. Na verdade, se a gente dividir esses gráficos todos, a gente vê que China e Malásia têm uma incidência grande, tá? Principalmente urbano, suburbano. Quando eu pego as populações urbanas e suburbanas que não sejam asiáticas, esse número é um pouco menos importante. E quando eu vou para a região rural, a miopia não parece ser um problema tão importante, tá? Continuando ainda nessa epidemiologia, a gente pode ver exatamente o que eu estou falando aqui. Olha. Taiwan chega a 80... Aqui tem diferentes abordagens, então não é uma coisa científica, não dá para eu comparar um com o outro. Mas nós podemos ver, primeiro, o lado asiático,
onde isso é uma coisa importante, e o segundo lado urbano, onde isso é importante. Na África, nós temos menos de 10%, Índia, 11%, Austrália, 12%. Né? A comparação de Austrália com Singapura é sempre um assunto interessante que a literatura abordou inúmeras vezes. Tá? Então, o que dá a manchete é isso, é o boom da miopia. Isso aqui foi publicado na Nature em 2015, e olhando esse gráfico, a impressão era que 170% da população ia ficar míope em alguns anos. Tá? Mas, na verdade, esse gráfico mostra única e exclusivamente populações urbanas asiáticas. Tá bom? Isso era uma estimativa também, não se confirmou. Mas a miopia está aumentando. Esse trabalho, por exemplo, é um trabalho muito interessante, onde ele me mostra, nos Estados Unidos, por anos, de adolescentes até adultos, a incidência de miopia, ou desculpa, a prevalência de miopia nos anos 70 e nos anos 2000. Então, a gente vê que em todas as faixas etárias eu tive um aumento da prevalência de miopia. Tá? Pode ser que antigamente não se fazia tanto diagnóstico. Pode ser. Mas, assim, quando a evidência começa a se repetir muito, a gente não tem como negar que a prevalência de miopia está aumentando no mundo. Mas, de novo, a gente quer saber o porquê e o que a gente pode parar nisso. Então, em cima desse gráfico, eu vou colocar um outro gráfico. Mas esse gráfico que eu coloco agora são só aquelas pessoas que estudaram muito. Você vê que as curvas são mais perto, são mais próximas umas da outra. É mais ou menos como se aqui o que aumentou também de 1970 a 1972 foi a urbanização, ou seja, eu tenho mais pessoas urbanas e, portanto, que elas são mais míopes. Eu vejo exatamente isso que eu estava falando, onde eles são um pouco mais próximos, mas houve um aumento. O aumento da miopia é inquestionável. Eu vou mostrar aqui para vocês 2 trabalhos que eu fiz na minha vida, há muito tempo atrás, que mostram um pouquinho de o que a gente tem no Brasil em relação a isso. Tá? Então, primeiro é esse estudo que foi feito no Parque Indígena do Xingu, onde a gente fez uma análise bastante ampla. Infelizmente, a gente não conseguia na época e não consegue hoje fazer uma amostra representativa, mas foram mais de 400 índios refratados com cicloplegia, e eu tinha 4% dos índios com uma miopia maior do que meia dioptria. Ou seja, aqueles 80% de Taiwan, no Xingu era 4%. E aqui também várias idades, 483 índios. Isso é refração cicloplegiada. Tá? Ou seja, não acho que a miopia é um problema no Xingu. Acho que vocês concordam comigo nesse sentido. Um outro estudo feito também numa área extremamente longínqua, rural, que é chamado município de Pauini, na divisa da Amazônia com o Acre, foi feito um estudo, é muito mais urbano do que o Xingu, mas mesmo assim, eu tinha 14% da população, no N de 524, com mais do que meia dioptria de miopia. Então, esses números variam muito, né? Então, não é todo mundo que vai ficar míope. Então, o que faz a pessoa ficar míope? Essa é a nossa pergunta. Como que nós, médicos oftalmologistas, lidamos com a miopia? Né? Eu tenho 3 ações. Eu posso prevenir a miopia, eu posso tratar a miopia, eu posso reabilitar a miopia. Tá? Então, a prevenção da miopia implica em tratar os fatores de risco. O que eu posso fazer para que essa prevenção, para que essa prevalência de miopia não seja alta? E aí tem uma parte que eu não consigo lidar, que é a herança genética, que é muito importante, como vocês vão ver. Tem um segundo ponto que é inquestionável, e eu vou mostrar também mais para frente para vocês, que é a exposição a ambientes abertos para retirar o fator de risco. Ou seja, o fator de risco é a falta de exposição a ambientes abertos, tá? Atividades externas. Por que isso funciona, nós não sabemos. Existem 2 explicações básicas. Uma é porque o espectro luminoso da radiação solar, de alguma maneira, preveniria o aparecimento ou a evolução da miopia, e a outra que o fato de você não ter nenhum bloqueio visual e em nenhum momento precisar olhar nada para perto, ou seja, estar sempre em ambientes além dos seus 5, 6 metros, que nós definimos como infinito, poderia influenciar. Nós não sabemos. O que nós sabemos é
crianças que ficam em ambientes abertos por um determinado tempo vão ter menos miopia do que outras, e isso, volto a dizer, são evidências muito fortes a esse respeito. O esforço acomodativo seria uma outra hipótese, né? Ou seja, isso eu aprendi quando eu era residente, se falava isso, em 1987. Não, a pessoa fica míope porque ela lê muito, então acomoda muito e aí fica míope. Isso basicamente acabou, né? A gente sabe que o esforço acomodativo não induz miopia, tá? A visão para perto pode estar associada, mas nem tanto. Mas o esforço acomodativo não induz miopia. Houve várias teorias dizendo isso, mas não induz. A influência dos terminais de vídeo, que é o que a gente ouve todo dia, né? A culpa dos tablets, precisa proibir as crianças de pôr os tablets. Eu imagino isso no Renascimento, alguém indo para o Twitter da época falando assim, olha, esses livros que estão sendo escritos estão fazendo mal, as pessoas estão ficando míopes, põe fogo nos livros, não deixa as crianças ler livro. Porque, assim, o esforço é muito semelhante, né? Mas vamos em frente. O tratamento é o controle da evolução, né? Uma vez que eu tenho a miopia, o que eu posso fazer para que ela não evolua mais? Basicamente, o que a gente tem são o uso de bloqueadores muscarínicos, tá? O que mais utilizado é a atropina, e tem alguns estudos muito interessantes sobre a pirenzepina, que é um bloqueador muscarínico que não influenciaria na acomodação. No entanto, os primeiros estudos foram bons, mas não bons o suficiente, eles estão de novo voltando a trabalhar. Eu sei que essa patente foi liberada. A outra seria o seguinte, se a acomodação leva à miopia, se eu diminuir o esforço acomodativo, eu vou controlar a evolução da miopia. Como que eu diminuo o controle acomodativo? Lembrando que esse assunto sempre nos interessa nas crianças e jovens, né? Seria o uso de lentes multifocais em crianças ou jovens para diminuir a acomodação, com a esperança de que isso diminuiria a miopia. Nós vamos abordar a evidência de cada um desses. Aí existe um outro estudo muito antigo, já que se fala disso, mais de 20, 40 anos provavelmente, onde você deixar a pessoa um pouco míope poderia fazer com que a miopia não evoluísse. Né? Aquela história, não usa óculos, senão você vai viciar. As mães falam, as crianças falam, os pais falam. Mas tem um estudo muito antigo que mostra que se você diminuir o embaçamento periférico da visão, talvez você diminuísse a miopia, ou seja, a imagem estando nítida ou não, você poderia ter a evolução da miopia. Tem alguns estudos em macacos muito interessantes de 30 anos atrás. Outra maneira de você segurar a evolução da miopia é você fazer uma cirurgia escleral. Você vai lá e coloca uma esclera reforçando um estafiloma posterior de um alto míope, tá? Massagens oculares nós vamos abordar também, né? Tem massagens oculares. Então, o que eu estou querendo chegar aqui é o seguinte, nós temos várias coisas, precisa saber o que a evidência nos mostra. A reabilitação é a nossa área, né? A gente reabilita com óculos, com lente de contato, com cirurgia refrativa, e fazemos isso muito bem, também com a ortoceratologia hoje em dia. Então, vamos falar da prevenção. Herança genética é o maior fator de risco para desenvolvimento de miopia. Então, uma criança asiática, e é importante grifar o asiático, com pai e mãe míopes, tem 94% de chance de ser míope. Ou seja, tem muito o que fazer, ela vai ser míope, né? Não tem jeito. Eu atendi um paciente um dia desse, que era o pai de uma paciente. O pai tem 32 dioptrias de miopia, e ele falou que quando ele era pequeno, o oftalmologista dele falou assim para ele, olha, você, quando for escolher a sua esposa, tenha certeza que ela é hipermétrica. Claro que foi uma brincadeira. Hoje eu atendo os filhos dele, os filhos dele estão com 10 anos e perto de plano, ou seja, talvez sejam baixo míopes no futuro, mas felizmente não carregaram a alta miopia do pai. Ambientes abertos, né? Uma vez que saiu a genética, outro fator de risco é o ambiente aberto. Eu acho esse gráfico, as pessoas que me acompanham sabem que eu gosto muito desse gráfico. Esse gráfico basicamente mostra duas variáveis, é um gráfico de duas variáveis. O trabalho para perto, né, que alguns chamariam de esforço acomodativo, e eu ponho aqui muito trabalho para perto, baixo trabalho para perto. Então, vamos ver essa primeira coluna aqui.
Ler ou não ler interferiu na miopia? Aparentemente não, né? Isso aqui é a chance, tá vendo? É chance. Então, baixo trabalho para perto teve um risco de ter miopia menor do que um médio ou desculpa, um alto trabalho teve um risco menor. Se eu olhar a segunda coluna aqui, também eu não vejo tanta diferença, tá? Se eu vejo a terceira, já é o contrário, né? Aqui eu tenho, para quem trabalhou muito para perto, teve 3 vezes maior a chance de ter miopia em relação a quem trabalhou pouco para perto, que foi 2,2. Só que aí eu vou olhar essas linhas. O que é aqui? Ó? E todas aumentam para trás, ó. Todas vão de baixo para alto. É a participação ou a quantidade de atividades em ambientes abertos. Ou seja, essas linhas são muito mais convincentes. Se você tem uma baixa exposição em ambientes abertos, a sua chance de ser míope é muito maior do que se você tiver uma alta exposição em ambientes abertos. Tá? Então, esse é um gráfico que, olhado com calma, ele explica tudo o que a gente quer. Tá? E aí, eu vou citar alguns trabalhos nesse sentido. Né? O tempo vai correndo aqui, eu vou tentar correr aqui. A equivalente... então, olha só, miopia maior do que meio. Eu tenho aqui um estudo que é Austrália e Singapura, como eu falei para vocês no começo da aula. Todas essas crianças são descendentes 100% de chineses, ou seja, a mesma carga genética. Tem muitos chineses na Austrália e tem muitos chineses em Singapura. Então, esse é um trabalho muito, muito interessante. E olha a conclusão. Na Austrália, a incidência de miopia, a prevalência de miopia, na verdade, foi 3,3, mais do que meia dioptria, tá bom? E em Singapura foi 30%. É 10 vezes maior. A conclusão inicial, e na época era o que se falava muito, é o seguinte: tá vendo? As crianças de Singapura ficam usando tablet, ficam lendo, em 2008 não tinha tanto tablet, mas leem muito, então elas são mais míopes. E esse foi um dos primeiros estudos, mas, na verdade, quando você vai ver, a média de livros lidos por semana na Austrália era de 4,5, enquanto em Singapura era 2,4. Ou seja, as crianças australianas liam quase o dobro das crianças de Singapura e, mesmo assim, tinham 10 vezes menos miopia. Aí nós vamos para a linha de baixo. As horas por semana de atividades externas na Austrália era de 14 horas, enquanto em Singapura era de 3 horas. Então, de novo, esse é um trabalho que mostra que a exposição em ambientes abertos é, de longe, o maior fator de risco, depois da genética, para a progressão da miopia ou para a prevalência da miopia. Tem vários trabalhos nesse sentido. Isso aqui são comparações, usando só atividades externas. Vermelho é o grupo onde houve uma intervenção e azul é o grupo controle, onde não houve intervenção. Então, 30% do grupo com intervenção, 40% do grupo controle, desenvolveram miopia, tá certo? A incidência de miopia é essa. E o que foi feito aqui? Adicionar 40 minutos de atividades externas por dia. Eu vou pular aqui para ir mais rápido. E eu vou parar aqui no último deles. Todos eles são um pouquinho maiores, mas muito pouca diferença, porque é muito difícil detectar isso. Mas agora, nesse último estudo aqui, ó, é interessante, porque no grupo controle eu tive 18 ou 17,5% de míopes, ou de incidência novas de míopes, e no grupo com intervenção foi 8%, ou seja, quase o dobro de novo. E qual foi a intervenção realizada? Adicionar duas sessões de 40 minutos por dia, o que dá as 14 horas semanais. Então, parece que você deixar a criança 14 horas em ambientes abertos, realmente, 14 horas, nesse caso foi 6h40, é verdade. Parece que isso realmente diminui a chance de miopia. Então, se nós olharmos esses estudos propriamente dito, é exatamente isso. Ó. O grupo controle e o grupo com 6h40 a mais de miopia. Isso é o número de crianças que se tornaram míope nesses dois grupos, né?
Então, os que se tornaram míopes foram 8,41% no grupo com maior exposição a ambientes abertos e 17,65% no grupo controle. Aqui vai mais um estudo rapidamente que mostra quando você vem da região suburbana para a região interna. Então, eu estou vindo aqui da área rural para a área da metropolitana, tá bom? Esse estudo também é australiano. Eu vou olhar aqui a primeira coluna, porque aqui ele separou em caucasianos e asiáticos. Mas, basicamente, se nós olharmos a prevalência de miopia, a porcentagem disso, eu vou de 7% na região rural para 17% na região suburbana. Se eu pegar, então, os asiáticos, eu vou de 30%, de novo, para mostrar o quanto a genética é mais importante. Olha, 1,9% nos caucasianos e 30% nos asiáticos, mas os 30% vão para 55% quando eles se tornam urbanos e os 2% se vão para 8% quando se tornam urbanos. A partir do momento que a gente assume que não consegue controlar o genético, que a gente consegue controlar é o que há de ruim na vida urbana. Então, basicamente, o achado desse trabalho diz isso. Tá? Vamos avançar aqui um pouquinho. Uso de terminais de vídeo, né? Então, há quem vai acreditar que não é, é a radiação. Quando eu era pequeno tinha isso. Vocês eram novos, mas eu peguei o começo da televisão colorida. Nossa, minha mãe não deixava eu ficar perto da televisão, porque a televisão colorida emitia raios que faziam mal para o olho, entendeu? Agora são os tablets. Então, aqui tem um estudo onde se fez uma análise, uma meta-análise, tentando avaliar a influência de tablets. Olha só que interessante, né? Só para lembrar, esse é um estudo bem recente, olha lá, 2020, tá? Até 2020, de todos os estudos que eles procuraram, haviam 4 trabalhos que eram ensaios clínicos, clinical trials, que são aqueles que conseguem dar uma resposta. Desses 4 trabalhos, só um era randomizado, os outros não eram randomizados, tá bom? Então, é aí o que a gente tem de evidência. Então, quais são? Desses 4 trabalhos que a gente falou, esse aqui fez um trabalho com a análise objetiva da miopia, tá bom? Ele fez a medida. Esse e esse. Esse aqui é um daqueles 4 trabalhos. Ele avaliou para o paciente falar se ele tinha astenopia ou não. Ele não avaliou a miopia, para falar a verdade, tá? Então, acabaram sobrando esses 2. Nesses 2 trabalhos, qual foi a conclusão? Então, são os 2 únicos, isso até 2020, trabalhos que avaliaram de maneira sistematizada a importância do uso de terminais, ou seja, tablets, na prevalência de miopia. Qual é a conclusão do primeiro trabalho, que é aquele primeiro que estava lá? Olha aqui. Se a pessoa não tinha nenhum pai míope, qual era a chance dele ter... qual era a prevalência? 83. Se ambos os pais eram míopes, iam para 90. De novo, a genética ninguém discorda. Atividade externa. Se ele fazia menos de 1 hora, 88%. Se ele fazia mais de 2 horas por dia, 70%. De novo, a exposição em ambientes externos sendo inquestionável. Agora, o trabalho para perto. Se ele ficava menos de 2 horas por dia, era 85%. Se ele ficasse mais de 8 horas por dia, era 86%. 87. Então, e não havia diferença. Tá? Ou seja, o trabalho para perto não influenciou. E aí a gente vai especificamente no uso do smartphone, e esse é muito interessante. Se você não usar smartphone, a chance de você ter a miopia, a prevalência de miopia, me desculpe, é 90%. E se você usar mais de 3 horas por dia, é 84,6%. Ou seja, nesse estudo, que é um dos poucos estudos com uma evidência científica, o uso do smartphone, mais de 3 horas por dia, protegeu da miopia. O grupo ficou menos míope. Então, a chance de desenvolvimento nesse estudo, para aqueles que usam o celular mais de 2 horas por dia, é menor do que para aqueles que não usam. Aqui, ó.
É aquele número que eu estava mostrando para vocês, ó, de 2 a 3 horas. 2 horas era 0,7, e a referência, isso aí, agora nós estamos falando em risco. Então é isso, é 70% de chance. Se você não usar, é 100% de chance, ou é número 1. Se você usar, é 0,7 ou 0,6. Tá bom? Vamos continuar aqui. Aí, olha, por isso que eu falei. No mesmo estudo, foi feito o hábito de fazer exercícios oculares, naqueles que a gente ridiculariza todo dia, e que eu acho que devem ser ridicularizados, mas eles foram mais eficazes do que retirar os smartphones dos pacientes. Foi 0,66% o fato de fazer o exercício. Então, vamos ver aqui. Ó, essa eu gostaria de acabar aqui, eu vou atrasar acho que uns 5 minutos. Isso aqui é tudo que foi feito para a gente ver o que a gente faz agora para parar, ou seja, eu não estou mais trabalhando com fator de risco, agora eu estou trabalhando com tratamento. Basicamente, o que nós temos? Se eu usar atropina, tá? Aqui, ó, atropina 1%, atropina 1%, atropina 0,025%, atropina 0,01%. Isso aqui é a diferença do grupo que usou e não usou por ano, tá bom? Mas vamos ver, vai variar de 0,4 a 0,8, tá bom? Versus controle. Isso aqui é um clinical trial, isso aqui é um cohort, são estudos diferentes. Então, a atropina realmente diminui a chance, mas é importante a gente entender, ela diminui nisso. Ela diminui entre 0,3 e 0,5 dioptrias por ano, tá bom? A pirenzepina, que é aquela droga que eu falei para vocês que tem muito poucos estudos, porque é muito difícil fazer ela chegar onde ela tem que chegar, que é na retina, também é a mesma coisa, 0,30% nesse estudo com N de 94. Tá? Agora, olha que interessante, né? Não pode usar o óculos, porque se você usar o óculos, você vai acostumar e vai ficar mais míope. Né? Toda mãe fala isso, todo adulto fala isso. Na verdade, o estudo mostra que é 0,15 e favorece a correção total, ou seja, hipocorrigir não vai diminuir a chance de progredir de miopia. Pelo contrário, talvez a correção normal seja mais eficaz nesse sentido. Uso de lentes bifocais, tá bom? Aquela história, lembra que eu falei para vocês de diminuir a acomodação? Realmente houve se eu fosse propagandista de lente multifocal, eu falaria, olha, tá vendo? Realmente o óculos bifocal diminuiu a chance de miopia de 0,09 dioptrias por ano. Ou seja, é aquilo que a gente fala, uma coisa estatisticamente significante, clinicamente irrelevante. Tá bom? Lentes de contato bifocais. De novo, 0,30% nesse estudo de 264. Então, ao contrário dos óculos bifocais, as lentes nesse estudo mostraram alguma diferença. Eu vou pular essa parte dos antimuscarínicos, mas eu só gostaria de lembrar para vocês que existe um efeito rebote, tá bom? Esse trabalho de 2021 resumiu o seguinte: depois de avaliar quase 2.000 trabalhos, eles conseguiram definir 16 trabalhos, tá? Desses 16 trabalhos, eu estou resumindo aqui para vocês. A diferença entre o grupo tratado e o não tratado foi essa aqui em um ano. O menor que eu tenho é 0,11, usando atropina 0,01%. O maior que eu tenho é esse aqui, que é uma dioptria, tá? Usando atropina 0,01%. Então, de novo, quando o paciente fala assim, se eu usar atropina eu não vou ficar míope, você vai ficar 0,3 menos míope do que se você não usar, o que pode ter a sua indicação. Tá? Então, mostrando o equivalente esférico, a maioria dos trabalhos realmente favorece, mas a maioria dos trabalhos fica entre 0,5 dioptria por ano. Tá bom? Obviamente, a mesma coisa no comprimento axial. Tá? Eu vou pular aqui, e aqui só o que eu gostaria de mostrar para vocês é isso aqui. Eu tenho nesse trabalho, quando eu paro a atropina, tá bom? E eu paro a atropina, eu vejo que a refração, esse grupo não usou a atropina e esse grupo usou. Na hora que eu paro a atropina, existe um efeito rebote e o crescimento dessa miopia é maior após a parada, como se fosse um efeito rebote. De novo, isso ainda precisa ser estudado, mas aparentemente o efeito rebote não anula totalmente o trabalho. Então, aí, volta e meia, nós ouvimos esse trabalho, que é o trabalho de usando lente de contato para a progressão da miopia em crianças, né? Que é um mercado monstruoso, né? Se a gente pensar. O que esse estudo mostrou?
que o uso de lentes de contato multifocais levou a uma progressão miópica de 0,15 dioptrias menor por ano. De novo, gente, 0,15. Em 10 anos, vai ser 1,5 dioptria. Então, se você deixar uma criança usando lente de contato por 10 anos, ela vai ter 1,5 dioptria ou menos de miopia. É uma coisa para a gente pensar, né? A gente tem que saber o preço do remédio que nós estamos dando, tá? E isso é estatisticamente significante. São 10h03, eu vou pular esse trabalho que eu gosto muito, para falar a verdade, para falar da nova agora, que é a nova moda, que é o uso de óculos com lentes bifocais e que mudam, teoricamente, esses óculos mudariam o foco na periferia da retina. Como eu falei, isso aqui é de 2020 e esse trabalho é de 2009, que foi o primeiro a mostrar isso num trabalho apresentado na Arvo, alguns anos antes. Mas eu vou pular isso aqui e vou para frente para o trabalho dos óculos. Então, é uma lente super especial, está tendo um grande boom, aí eles mandam os releases para a imprensa começa a entrevistar médico, essas coisas que vocês sabem. E aí o controle é o seguinte, olha como essas lentes especiais teve muito menos miopia do que quem não usou a lente especial, que é o controle, tá bom? E se nós olharmos isso, a diferença foi de 0,38 em um ano. Se eu vou para 2 anos, já foi para 0,55, ou seja, diminuiu. Se eu avaliar em 2 anos, foi 0,27 dioptrias, ou seja, 1/4 de dioptria por ano para você usar essas lentes que seriam a solução e iriam acabar com a miopia, tá bom? Só para lembrar, a cirurgia de reforço escleral, isso é uma brincadeira que eu estou fazendo, ela é eficiente para prevenção, e a massagem tradicional chinesa, que os chineses que estiverem aqui podem ver, foram usadas, assim, isso aqui é uma ilustração da MEC de 1988, mostrando que tinham uma maneira correta de fazer a massagem para prevenção da miopia, e se nós olharmos antes e depois do tratamento, fazendo corretamente, vocês veem a média antes e depois, tá bom? Isso aqui é um teste de acomodação. Se eu fizer nos pontos errados, essa diferença é menor, e se eu fizer com os olhos, só fizer os olhos fechados sem a massagem, a diferença é menor. Eu diria para vocês que nós temos uma evidência de que a massagem pode prevenir a miopia, quase tanto quanto a maioria dos outros procedimentos que a gente está fazendo agora. Por isso que eu acho que a gente tem que olhar com muito cuidado para isso, né? E aqui está um resumo final, lembrando que o extremo aqui é -0,5, tá bom? E eu tenho todos os tratamentos propostos, os que estão do lado direito favorecem o tratamento. Aqui é 1 dioptria, né, no máximo, então a gente fica em meio, e a gente tem aqui que a atropina de 0,5 a 1% é o mais eficiente, é o mais eficaz, no entanto, os sintomas são intoleráveis, e a atropina 0,01% é, dentre os outros tratamentos, o que tem a maior positividade, mas vejam que essas barras é o desvio padrão, que mostra que existe um desvio padrão bastante amplo na maioria dos casos. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês, lembrando que o melhor que a gente consegue fazer vai ser uma correção de 0,5 dioptria ou uma diminuição da evolução de 0,5 dioptria por ano. O uso de celulares nós não temos evidência, volto a dizer, pelo menos até 4 meses atrás. O uso da atropina realmente diminui em cerca de 0,5 dioptria, quando usado em jovens de 5 a 17 anos, onde a maioria dos trabalhos foi realizado. Mas lembrando que depois de 6 meses e 1 ano da parada da atropina, a gente tem um efeito rebote na refração e no comprimento axial, que apesar de aparentemente não anular o efeito, pode diminuir o seu resultado. Então, nosso objetivo é deixar o paciente livre desses óculos, nós estamos trabalhando nisso. Eu atrasei aí 3 minutos, eu peço desculpas, Taguchi, eu agradeço mais uma vez a possibilidade de estar aqui falando com vocês. Muito obrigado.